Esmagada pelas dívidas e cuidando da família, ela era uma secretária que se sentia invisível. Ele, um bilionário frio, com o coração blindado contra o amor após uma traição devastadora. Uma tempestade os deixou presos, e a proximidade forçada revelou uma paixão avassaladora. Mas o que parecia destino era uma armadilha, tecida por um inimigo cruel que transformaria seus sentimentos mais puros em uma arma mortal. Agora, com a família dela em perigo e o império dele ameaçado, ela terá que desenterrar segredos sombrios e enfrentar a verdade mais devastadora de todas, antes que seja tarde demais para o amor. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva martelava contra as janelas do 30º andar da Torre Valmont, onde Helena Dias permanecia curvada sobre sua mesa, digitando relatórios financeiros sob a luz amarelada de sua luminária de mesa. Seus óculos grandes escorregavam pelo nariz, enquanto ela conferia os números pela 3ª vez naquela noite. Aos 25 anos, Helena havia se acostumado com as horas extras não remuneradas, os olhares de desprezo dos colegas e a sensação constante de invisibilidade que a envolvia como uma segunda pele. Mais uma noite perdida, murmurou para si mesma, ajustando a blusa cinza que havia comprado em uma liquidação 2 anos atrás. O salário de secretária executiva mal cobria as despesas médicas da avó Maria, que sofria de diabetes e hipertensão, e as mensalidades da faculdade noturna do irmão Lucas. Helena havia abandonado seus próprios sonhos de estudar literatura para garantir que ele tivesse um futuro melhor. No último andar do prédio, Arthur Valmont observava a cidade através das paredes de vidro de seu escritório particular. Aos 37 anos, ele comandava um império tecnológico avaliado em bilhões, mas sua expressão permanecia gelada como o mármore que revestia o piso de sua sala. As cicatrizes da traição de Isabela, sua ex-noiva, ainda ardiam em sua memória. Ela havia vazado detalhes íntimos de sua vida para a imprensa, transformando sua vulnerabilidade em manchetes sensacionalistas. Tudo por uma quantia oferecida por um rival empresarial. Funcionários são peças substituíveis, repetia para si mesmo. Uma máxima que havia se tornado seu mantra após descobrir que metade de sua equipe havia sido corrompida durante o escândalo. Arthur não via rostos, apenas funções. A secretária do andar de baixo era simplesmente a que digita os relatórios. Ele sequer sabia seu nome completo. A tempestade que se aproximava da cidade prometia ser uma das piores do ano. Os meteorologistas alertavam para ventos de até 120 km por hora, e o sistema elétrico de São Paulo já mostrava sinais de sobrecarga. No prédio da Valmont Tech, os funcionários foram liberados mais cedo, mas Helena permaneceu para finalizar o relatório trimestral, que Arthur precisaria apresentar no dia seguinte. Quando o primeiro raio cortou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor, as luzes do prédio vacilaram. Helena salvou seu trabalho instintivamente, lembrando-se dos conselhos do técnico de informática. 2 minutos depois, um segundo raio atingiu diretamente o transformador do quarteirão, mergulhando toda a região em trevas. Os geradores de emergência ativaram-se automaticamente, mas algo havia dado errado. O sistema de segurança, confuso entre a energia principal e a auxiliar, interpretou a situação como uma tentativa de invasão e ativou o protocolo de lockdown total. Todas as portas magnéticas se selaram, as escadas de emergência foram bloqueadas e os elevadores pararam de funcionar. Helena sentiu o pânico subir pela garganta quando percebeu que estava presa. Tentou ligar o celular, mas não havia sinal. O rádio da recepção emitia apenas estática. Ela subiu as escadas até onde conseguiu, mas encontrou apenas portas trancadas e alarmes silenciosos piscando na escuridão. No último andar,
Arthur também descobria sua prisão dourada. Sua cobertura particular, com vista panorâmica da cidade, havia se tornado uma gaiola de vidro e aço. Ele socou a parede com força, sua mente calculista já trabalhando em soluções que pareciam inexistir. O sistema de comunicação estava morto. O telefone satelital não funcionava durante a tempestade e sua equipe de segurança havia ido embora antes do lockdown. Foi então que ele ouviu passos hesitantes no corredor. Uma luz fraca de lanterna móvel dançava nas paredes, aproximando-se lentamente. Arthur franziu o senho. Quem mais poderia estar preso naquele prédio? Helena subiu cada andar com o coração disparado, procurando por qualquer alma viva ou uma saída que o sistema não tivesse bloqueado. Quando chegou ao último andar, deparou-se com as portas duplas da cobertura executiva. Para sua surpresa, elas estavam abertas. "Quem está aí?" A voz de Arthur cortou a escuridão como uma lâmina. Helena congelou. Era a voz do próprio Arthur Valmont, o homem que a intimidava mesmo à distância, com seus ternos impecáveis e olhar cortante que parecia atravessar as pessoas. Ela nunca havia estado tão perto dele, nunca havia falado com ele diretamente. É Helena, senhor. Helena Dias, da contabilidade." Sua voz tremeu ligeiramente. "Eu estava terminando os relatórios quando tudo se fechou." Arthur emergiu das sombras, sua silhueta imponente recortada contra as janelas onde os raios iluminavam intermitentemente o céu. Ele a examinou com olhos frios, como se tentasse se lembrar de onde a havia visto antes. "A secretária", disse ele, sua voz carregada de irritação. "Ótimo, exatamente o que eu precisava em uma noite como esta." Arthur observou Helena com o mesmo desprezo que reservava a todos os seus funcionários, mas desta vez algo o irritou ainda mais profundamente. Talvez fosse a situação de vulnerabilidade, ele, um homem acostumado ao controle absoluto, preso como um animal enjaulado ao lado de uma subordinada insignificante. "Você verificou todas as saídas?" perguntou ele, sua voz cortante ecoando pela cobertura luxuosa. Helena assentiu nervosamente, ajustando os óculos. "Sim, senhor. Todas as portas estão travadas, as escadas de emergência também. O elevador não funciona e..." Ela hesitou. "Não há sinal de celular." "Obviamente." Arthur passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto raro de frustração. "O sistema de segurança enlouqueceu com a tempestade. Pode levar horas até alguém perceber que estamos presos aqui." Helena permaneceu parada próxima à entrada, suas roupas simples contrastando drasticamente com o ambiente sofisticado. Poltronas de couro italiano, obras de arte contemporâneas e uma vista deslumbrante da cidade tornavam evidente o abismo social que os separava. Ela se sentia como uma intrusa, ainda mais considerando a reputação intimidadora de Arthur. "Sente-se", ele ordenou rispidamente, gesticulando para uma das poltronas. "Ficar aí parada como uma estátua não vai nos tirar daqui mais rápido." Helena obedeceu hesitante, sentando-se na ponta da poltrona como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Arthur serviu-se de um uísque da cristaleira, não se oferecendo para servi-la. Para ele, ela continuava sendo apenas um funcionário fora de lugar. "O que você estava fazendo aqui tão tarde?" perguntou ele, mais por irritação do que por real interesse. "Terminando o relatório trimestral para sua apresentação de amanhã", respondeu Helena baixinho. "Havia alguns números que não batiam e eu queria conferir antes de me entregar algo errado e ser demitida", completou Arthur com sarcasmo. "Pelo menos uma de vocês tem senso de responsabilidade." O comentário cruel fez Helena corar de humilhação, mas ela não retrucou. Precisava do emprego desesperadamente. Arthur notou a reação dela e sentiu uma pontada estranha de culpa. Impossível! Ele havia aprendido há muito tempo que gentileza era vista como fraqueza. À medida que as horas passavam, a tempestade intensificava-se lá fora.
Os raios iluminavam intermitentemente o céu escuro, criando uma atmosfera quase surreal dentro da cobertura. Arthur tentava se concentrar em e-mails no laptop, mas a bateria estava acabando. Helena permanecia em silêncio, observando discretamente os detalhes do ambiente que jamais imaginara conhecer. "Você tem família?" A pergunta escapou de Arthur quase sem ele perceber. Talvez fosse o isolamento forçado ou o uísque, mas algo o fez quebrar o silêncio. Helena ergueu os olhos, surpresa. "Tenho uma avó e um irmão mais novo", disse ela, sua voz ganhando uma calidez. "Minha avó está doente ao falar e meu deles. irmão está na faculdade de engenharia." Arthur a estudou com mais atenção desta vez. Havia algo em seus olhos, uma pureza, uma dedicação genuína, que ele não via há anos. "E os pais? Morreram quando eu tinha 18 anos. Um acidente de carro." Helena baixou o olhar. "Desde então, eu cuido de todos." Por um momento, Arthur sentiu uma estranha conexão com aquela dor. Ele também havia perdido os pais jovem, assumindo o império familiar antes de estar preparado. Mas rapidamente afastou esse pensamento. Compaixão era um luxo que ele não podia se permitir. "E você nunca pensou em ter sua própria vida?" perguntou ele, sua voz mais suave do que pretendia. Helena corou intensamente. Eu nunca tive tempo para pensar nisso", sussurrou. A verdade era que, aos 25 anos, ela nunca havia sequer beijado um homem. Entre o trabalho e as responsabilidades familiares, o amor romântico parecia um conceito abstrato, algo que ela só conhecia através dos livros que lia nas poucas horas livres. Arthur percebeu o rubor e a hesitação dela. Havia uma inocência ali que o desconcertava completamente. Em seu mundo, todas as mulheres tinham segundas intenções, históricos amorosos complexos, ambições calculistas. Helena parecia existir fora dessa realidade cínica que ele conhecia. "Quantos anos você tem?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. 25, respondeu ela, ainda evitando seu olhar. 25 anos e nunca teve tempo para viver, murmurou Arthur mais para si mesmo. Algo naquela confissão simples o atingiu de forma inesperada. Por um instante, ele viu Helena não como a secretária feia que seus preconceitos haviam rotulado, mas como uma mulher que havia sacrificado sua juventude por amor à família. O momento foi interrompido quando outro raio poderoso cortou o céu, seguido de um trovão que fez as janelas tremerem. As luzes de emergência vacilaram e depois se apagaram completamente, deixando-os na escuridão total. "Merda", murmurou Arthur, tateando pelo celular para usar como lanterna. Helena sentiu o pânico crescer. A escuridão absoluta, o isolamento, a proximidade com aquele homem intimidador, tudo conspirava contra sua compostura. Sua respiração se acelerou e ela começou a hiperventilar. "Ei, você está bem?" A voz de Arthur soou mais próxima, e ela sentiu uma mão firme tocar seu ombro. O toque foi como um choque elétrico. Helena nunca havia sido tocada por um homem daquela forma. Protetora, mesmo na escuridão, ela podia sentir a presença poderosa dele, o perfume masculino, o calor que emanava de seu corpo. Pela primeira vez na vida, ela sentiu algo que só havia lido sobre: desejo. Arthur também sentiu algo mudar naquele momento. A vulnerabilidade dela, a forma como ela tremeu sob seu toque, despertou nele instintos que ele havia enterrado há anos. Instintos perigosos de proteção. Atração. "Vou procurar algumas velas", disse ele, sua voz mais rouca do que pretendia. Quando Arthur retornou com as velas acesas, encontrou Helena encolhida na poltrona, seus olhos grandes refletindo a luz dourada das chamas. Ela parecia ainda mais frágil e, simultaneamente, mais bela do que ele havia percebido antes. "Vai ficar tudo bem", disse ele, sentando-se mais próximo desta vez. "Alguém vai perceber que estamos aqui." Helena assentiu, mas seus olhos permaneciam fixos nele. Pela primeira vez, ela realmente o via.
Não como o chefe intimidador, mas como um homem solitário, com suas próprias cicatrizes e medos. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas dentro da cobertura, algo mais perigoso estava nascendo entre eles. Uma atração proibida que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Separados por mundos diferentes, mas unidos pela circunstância mais improvável. À luz das velas, o ambiente ganhou uma intimidade que nenhum dos dois havia antecipado. Arthur havia encontrado algumas mantas em um armário e, com uma gentileza que o surpreendeu, ofereceu uma a Helena. Ela aceitou agradecida, envolvendo-se no tecido macio que ainda carregava o perfume masculino dele. "Obrigada", murmurou ela, seus dedos roçando acidentalmente os dele durante a troca. O contato foi breve, mas ambos sentiram a eletricidade que passou entre eles. Arthur se afastou rapidamente, servindo-se de outro whisky. "Não agradeça, é apenas prático. Se você ficar doente, eu vou ter que explicar para o RH." Helena sorriu timidamente diante da tentativa dele de manter a distância emocional. "O senhor sempre foi assim? Tão cauteloso com as pessoas?" A pergunta o pegou desprevenido. Arthur parou com o copo no meio do caminho até os lábios. "Cauteloso é um eufemismo gentil. Por quê?" A pergunta saiu mais direta do que Helena pretendia. Mas a escuridão e o isolamento pareciam ter dissolvido algumas de suas inibições. Arthur a estudou por um longo momento. Havia algo na sinceridade dela, na forma como seus olhos o observavam sem julgamento, que o fazia querer responder. Talvez fosse a solidão dos últimos anos ou a surrealidade daquela situação, mas ele se viu falando sobre coisas que jamais discutira com ninguém. "Você lê jornais, Helena?" perguntou ele, sua voz carregada de amargura. "Às vezes, quando tenho tempo." "Então, talvez se lembre do escândalo Valmont e Isabella de 3 anos atrás." Helena franziu o senho, tentando se lembrar. Vagamente, ela se recordava das manchetes sensacionalistas sobre o rompimento do noivado do bilionário Arthur Valmont. "A modelo que vazou informações sobre você, informações íntimas", corrigiu Arthur, sua mandíbula se contraindo. "Ela conhecia cada uma das minhas vulnerabilidades, cada cicatriz emocional, cada momento de fraqueza, e vendeu tudo isso para Marcos Castanheira, meu maior rival empresarial, por 5 milhões de reais." Helena sentiu o coração se apertar. Ela o traiu. "Por dinheiro", disse Arthur, bebendo o uísque de uma vez. "Descobri depois que nossa relação inteira havia sido uma farsa. Ela foi plantada por Castanheira para me espionar, para descobrir segredos comerciais e pessoais que pudessem ser usados contra mim. Durante 2 anos, eu acreditei que estava apaixonado por uma mulher que estava sendo paga para fingir que me amava." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva contra as janelas. Helena sentia a dor dele como se fosse sua própria. "Sinto muito", disse ela suavemente. "Não quero sua pena", retrucou Arthur, mas sua voz não tinha a dureza habitual. "Não é pena", Helena disse, surpreendendo a si mesma com sua coragem. "É compreensão. Eu sei como é ser ferida por alguém em quem confiávamos." Arthur ergueu os olhos para ela. "Você?" Helena hesitou, seus dedos brincando nervosamente com a bainha da blusa. Nunca havia contado aquela história para ninguém, nem mesmo para sua avó. Era seu segredo mais doloroso, guardado como uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. "Eu tinha 19 anos", começou ela, sua voz quase um sussurro. "Logo depois que meus pais morreram, eu estava completamente perdida, tentando equilibrar o trabalho, cuidar da vovó e do Lucas. Conheci alguém, um rapaz que trabalhava no hospital onde minha avó fazia tratamento." Arthur se inclinou para a frente, intrigado pela mudança na expressão dela. Seu nome era Rafael. Ele era diferente, gentil, atencioso. Pela primeira vez desde a morte dos meus pais,
Eu me senti menos sozinha. Ele sabia sobre nossa situação financeira. Sabia que eu trabalhava 2 empregos para pagar as contas. Helena parou, respirando fundo. Eu confiei nele completamente. Até lhe contei sobre a apólice de seguro dos meus pais. O dinheiro que eu estava guardando para a faculdade do Lucas. Arthur sentiu um frio no estômago, antecipando o que viria. Uma noite ele me disse que me amava, que queria cuidar de mim, que eu não precisava carregar todo aquele peso sozinha. Ele me ofereceu para investir o dinheiro da apólice em um negócio garantido que dobraria nossos recursos. Helena fechou os olhos, a dor ainda fresca mesmo depois de 6 anos. Eu era tão ingênua, tão desesperada para acreditar que alguém poderia me amar, que entreguei tudo para ele. Ele roubou o dinheiro, concluiu Arthur, sua voz carregada de uma raiva que o surpreendeu. 70 mil reais, confirmou Helena, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Tudo o que restava dos meus pais, o futuro do meu irmão. Quando descobri que ele havia desaparecido, que o negócio era uma farsa, eu quase desisti de tudo. Arthur sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que ele havia enterrado há muito tempo. Compaixão verdadeira, misturada com uma fúria protetora que o assustou. Por isso você trabalha tanto, disse ele, compreendendo finalmente, para recuperar o que ele roubou, para dar ao Lucas a chance que ele merece, para cuidar da vovó, para provar para mim mesma que ainda posso confiar no meu próprio julgamento, mesmo que nunca mais confie em... Ela parou abruptamente. Em homens, completou Arthur suavemente. Helena assentiu, envergonhada por ter revelado tanto. Por isso eu nunca me envolvi com ninguém desde então. Não conseguia. Toda vez que alguém se aproximava, eu me lembrava de como fui estúpida, de como destruí o futuro da minha família por causa de palavras bonitas e promessas vazias. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, processando a revelação. A inocência de Helena não era apenas timidez ou falta de oportunidade. Era uma armadura construída sobre uma traição devastadora. Assim como a dele. Você não foi estúpida, disse ele finalmente, sua voz mais gentil do que Helena jamais havia ouvido. Você foi humana, você amou, confiou. Isso não é estupidez, Helena, é coragem. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa pela compreensão em sua voz. Pela primeira vez em anos, alguém não a julgava pela sua ingenuidade passada. Talvez nós dois tenhamos aprendido a nos proteger das pessoas erradas, murmurou Arthur, seus olhos encontrando os dela através da luz dourada das velas. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas atração física ou curiosidade. Era reconhecimento mútuo. 2 almas feridas que haviam encontrado na pessoa mais improvável, alguém que compreendia verdadeiramente sua dor. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas dentro da cobertura, cercados pela escuridão e pela luz vacilante das velas, Arthur e Helena descobriram que às vezes os corações mais machucados são os que melhor entendem uns aos outros. Por volta das 3 da manhã, a tempestade havia se intensificado além de qualquer previsão. Os ventos uivavam contra o prédio com uma força que fazia a estrutura gemer, e a chuva fustigava as janelas como balas de granizo. Arthur e Helena haviam se acomodado em extremidades opostas do sofá de couro, mantendo uma distância segura, mas suas conversas haviam se aprofundado de forma perigosa. Você realmente nunca pensou em reconstruir sua vida amorosa? Perguntou Helena, surpresa pela própria coragem de fazer tal pergunta ao seu intimidador chefe. Arthur riu amargamente. Amor? Essa palavra deixou de existir no meu vocabulário. Agora só existe conveniência mútua, contratos pré-nupciais, relacionamentos com cláusulas de rescisão. Que vida triste, murmurou Helena, e Arthur ficou chocado com a sinceridade dolorosa do comentário. E você? Devolveu ele.
Vai passar a vida inteira pagando pelos erros de um cafajeste que não merecia nem seus cílios. Antes que Helena pudesse responder, um estrondo ensurdecedor abalou todo o prédio. Um raio gigantesco havia atingido diretamente a estrutura, causando uma sobrecarga que fez todas as luzes de emergência piscarem loucamente antes de se apagarem definitivamente. Mas o que veio depois foi pior. Um som metálico agudo, como se algo estivesse se partindo. Que diabos foi isso? Arthur se levantou rapidamente, mas mal havia dado 2 passos quando toda a cobertura tremeu violentamente. As enormes janelas de vidro que formavam toda a parede oeste começaram a estalar sob a pressão dos ventos. Uma delas, a maior, desenvolveu uma rachadura que se espalhou como uma teia de aranha através de toda a sua extensão. Arthur! Helena gritou quando viu a janela se estilhaçar. O instinto o dominou completamente. Sem pensar nas consequências ou na propriedade do gesto, Arthur se jogou sobre Helena, derrubando-a no chão e cobrindo seu corpo com o próprio no exato momento em que milhares de fragmentos de vidro explodiram através da sala. O vento e a chuva invadiram a cobertura como uma fera enfurecida. Arthur sentiu vários cacos cortarem suas costas através do paletó, mas manteve Helena protegida sob si, seus braços formando uma barreira ao redor da cabeça dela. Não se mova, ordenou ele, sua voz rouca próxima ao ouvido dela. Ainda há vidros caindo. Helena estava ofegante, sentindo o peso do corpo masculino sobre o seu, o calor que emanava dele, a forma como seus músculos estavam tensos de proteção. O coração dela batia descompassado, mas não era apenas medo. Era algo muito mais perturbador e primitivo. Quando finalmente o barulho de vidros caindo cessou, Arthur ergueu ligeiramente a cabeça para avaliar os danos. A cobertura estava devastada. Cacos de vidro cobriam todo o piso, móveis estavam virados e a chuva entrava torrencialmente pela abertura gigantesca onde antes havia uma parede de janelas. "Você está machucada?" perguntou ele, seus olhos percorrendo o rosto dela com uma preocupação que o assustou. "Não", sussurrou Helena, mas suas mãos tremiam quando ela as ergueu para tocar o rosto dele. "Você está sangrando." Arthur sentiu os dedos delicados dela tocarem uma pequena ferida em sua testa, e a sensação foi como um choque elétrico. "É só um arranhão." Mas quando tentaram se levantar, descobriram que a situação era muito pior. Os cacos de vidro cobriam todo o piso ao redor deles. As sandálias simples de Helena ofereciam proteção zero. E Arthur percebeu que, mesmo com sapatos sociais, seria perigoso se moverem no escuro. "Nós estamos presos aqui", disse ele olhando ao redor. Eles estavam numa pequena ilha de segurança no meio do caos. O sofá havia desabado de lado, criando uma barreira natural contra os detritos, mas sair dali significaria se cortarem seriamente. A chuva continuava entrando e a temperatura estava caindo rapidamente. Helena começou a tremer, suas roupas finas oferecendo pouca proteção contra o frio úmido. "Vem aqui", disse Arthur abrindo os braços. "Eu não posso, não seria apropriado", começou ela, mas seus dentes batiam tanto que mal conseguia falar. "Helena, você vai morrer de hipotermia se não se aquecer. Esqueça a propriedade por um momento." Sua voz era firme, mas ela podia ouvir a preocupação genuína por trás da ordem. Hesitante, ela se aproximou. Arthur a puxou para si, envolvendo-a em seus braços e cobrindo ambos com a manta que haviam conseguido salvar. Helena se encontrou pressionada contra o peito dele, sentindo os batimentos do coração masculino contra sua face. "Melhor?" perguntou ele, sua voz soando estranha mesmo para seus próprios ouvidos. Helena assentiu, mas não conseguia falar. Estar tão próxima dele, sentir sua pele aquecida através da camisa rasgada, respirar seu perfume masculino misturado com o cheiro de chuva, estava despertando sensações que ela jamais havia experimentado. Seu corpo estava reagindo de formas que a envergonhavam.
e a assustavam. Arthur também estava lutando contra reações que não deveria estar tendo. Helena se encaixava perfeitamente contra ele, seu corpo pequeno e feminino despertando instintos primitivos de proteção e desejo. O perfume suave dela, a forma como respirava contra seu pescoço, a confiança absoluta com que se entregara à sua proteção. Tudo conspirava contra seu autocontrole. Arthur. Ela sussurrou seu nome, e o som foi como mel derramado em sua alma ressecada. Sim, obrigada por me proteger. Ele baixou o olhar e encontrou os olhos dela erguidos para ele. Mesmo na penumbra, podia ver a gratidão, a admiração e algo mais, algo que fez seu sangue ferver. Helena, disse ele, sua voz rouca, você não deveria me olhar assim. Como? Perguntou ela inocentemente, sem perceber o efeito devastador que sua proximidade estava causando nele. Como se eu fosse um herói, como se eu fosse um homem bom. Mas você é, disse ela com convicção absoluta. Você sacrificou sua segurança para me proteger. Você... Arthur não conseguiu resistir mais. Curvou-se e capturou os lábios dela com os seus, num beijo que pretende ser suave, mas que rapidamente se transformou em algo desesperado e faminto. Helena congelou por um instante chocada, mas então algo primitivo despertou nela. Seus braços se ergueram ao redor do pescoço dele e ela retribuiu o beijo com uma paixão que surpreendeu ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso não pode acontecer, disse Arthur, mas suas mãos continuavam acariciando o cabelo dela. Por que não? Perguntou Helena, sua inocência transparecendo na pergunta sincera. Porque eu sou seu chefe, porque você é jovem demais, porque eu vou acabar te machucando, Helena. É o que eu faço, é o que eu sempre fiz. Mas mesmo enquanto falava, ele não conseguia se afastar dela. O beijo havia quebrado todas as barreiras que haviam construído ao longo da noite. A tempestade lá fora empalidecia diante da tempestade que havia despertado entre eles. Helena ergueu a mão e tocou o rosto dele novamente. E se eu estiver disposta a correr esse risco? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades perigosas e consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O mundo lá fora, com suas regras, preconceitos e julgamentos, parecia muito distante. Ali, naquele casulo de intimidade forçada, apenas eles existiam. E pela primeira vez em anos, ambos se permitiram imaginar como seria deixar seus medos de lado e se entregar ao que estava nascendo entre eles. O resgate chegou ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens dissipadas. O corpo de bombeiros havia conseguido desativar o sistema de segurança e liberar as fechaduras magnéticas. Quando as portas do elevador se abriram, encontraram Arthur e Helena ainda abraçados no sofá destruído, dormindo entre os escombros de vidro. Senhor Valmont! O capitão dos bombeiros correu até eles. Vocês estão feridos? Arthur despertou primeiro, imediatamente consciente da situação comprometedora. Helena estava aninhada contra seu peito, seus cabelos espalhados sobre a camisa rasgada dele. Com cuidado, ele a acordou suavemente. Helena, chegou ajuda. Ela abriu os olhos lentamente e por um momento sorriu com uma doçura que fez o coração de Arthur se apertar. Então a realidade a atingiu como um balde de água fria. Ela estava nos braços de Arthur Valmont, seu chefe, com roupas amarfanhadas, cabelos desgrenhados, e havia dezenas de pessoas observando. Oh, meu Deus! Murmurou ela, tentando se afastar rapidamente, mas Arthur a segurou com firmeza. Com calma, disse ele baixinho. O chão ainda tem vidros. Os paramédicos os examinaram rapidamente. Alguns cortes superficiais em Arthur, um pequeno hematoma no braço de Helena, nada grave. Mas enquanto eram atendidos, Arthur notou algo perturbador. Smartphones sendo erguidos discretamente,
fotos sendo tiradas, sussurros entre os funcionários de emergência e da segurança do prédio. "Precisamos sair daqui", disse ele para Helena enquanto eram escoltados para o elevador. No térreo do prédio, a situação piorou. Repórteres já haviam se reunido, alertados pelos scanners de polícia sobre o resgate dramático no prédio da Valmont Tech. As perguntas começaram a voar. "Senhor Valmont, é verdade que passou a noite com uma funcionária? Quem é a jovem que estava com o senhor? Há quanto tempo vocês têm um relacionamento?" Arthur tentou proteger Helena, cobrindo-a com seu casaco e abrindo caminho até seu carro. Mas era tarde demais. As fotos já haviam sido tiradas, ele protegendo uma jovem desconhecida, ambos com roupas amarfanhadas, ela claramente abalada em seus braços. "Não diga nada", murmurou ele em seu ouvido antes de entregá-la ao motorista. "Nenhuma palavra para ninguém." Durante os dias seguintes, Arthur tentou controlar os danos. Ele tinha advogados especializados em crises de imagem, assessores de imprensa experientes. A versão oficial era simples. 2 funcionários ficaram presos durante a tempestade, nada mais. Mas a versão oficial raramente é a que vem de jornais. Helena voltou ao trabalho na segunda-feira como se nada tivesse acontecido, mas tudo havia mudado. Os colegas a observavam com um misto de inveja e desprezo mal disfarçados. "Olha só quem conseguiu uma promoção interessante", comentou Fernanda da recepção, alto o suficiente para Helena ouvir. "Sempre soube que por trás daqueles óculos tinha uma calculista", disse Roberto do financeiro. "Fingir de santinha por anos para pegar o peixe grande. Que estratégia inteligente", acrescentou Mariana, secretária do departamento jurídico. Helena tentava ignorar os comentários, mas cada palavrão era como uma facada. Ela havia passado anos sendo invisível e agora desejava desesperadamente voltar à invisibilidade. Arthur, por sua vez, tentava manter a distância profissional, mas descobria que era impossível. Seus olhos procuravam por Helena constantemente. Ele notava quando ela chegava, quando saía para o almoço, quando permanecia até tarde. Durante as reuniões, ele se pegava observando suas mãos delicadas, tomando notas, lembrando-se de como elas haviam tocado seu rosto. A tentativa de manter distância só piorava as coisas. Toda vez que ele a tratava com frieza excessiva em público, os comentários maldosos aumentavam. "Ele já se cansou da novinha", sussurrava alguém. "Deve ter descoberto que não vale a pena arriscar a reputação por uma secretariazinha." Na quinta-feira, Helena estava trabalhando até tarde novamente quando Arthur apareceu em sua mesa. O escritório estava vazio. Apenas eles dois. "Precisamos conversar", disse ele. "Sobre o quê?", perguntou ela sem erguer os olhos dos papéis. "Sobre esta farsa que estamos vivendo. Sobre fingir que aquela noite não aconteceu." Helena finalmente o encarou. E Arthur viu lágrimas contidas em seus olhos. "Talvez seja melhor assim. Talvez devêssemos fingir mesmo." "Helena, você ouviu o que estão dizendo sobre mim? Que eu sou uma oportunista, uma calculista, que eu me atirei em você para conseguir vantagens. E isso importa para você? Importa porque é mentira", explodiu ela, finalmente deixando a frustração vazar. "Porque nunca na minha vida eu fiz algo pensando em me aproveitar de alguém, porque a única coisa que sempre tive foi minha integridade. E agora até isso está sendo questionada." Arthur se aproximou dela, mas Helena recuou. "Não", disse ela. "Não torne isso mais difícil do que já é." Mas era tarde demais. A conexão entre eles havia se tornado impossível de ignorar. Durante os dias seguintes, eles desenvolveram uma linguagem secreta. Olhares prolongados durante as reuniões, dedos que se roçavam ao trocar documentos, conversas aparentemente profissionais carregadas de subtextos. A situação se tornou insustentável na sexta-feira, quando Arthur a chamou para revisar contratos em seu escritório. A porta fechada, a proximidade, a tensão acumulada, tudo conspirou contra o autocontrole de ambos.
Helena, disse ele, sua voz rouca, eu não consigo parar de pensar em você. Arthur, nós não podemos... Mas ele já havia se aproximado, suas mãos tocando o rosto dela. Diga que você não sente isso também. Diga que sou apenas eu. Você sabe que não posso dizer isso, sussurrou ela, fechando os olhos quando ele se inclinou para beijá-la. O beijo foi ainda mais intenso que o da tempestade. Desesperado, faminto, carregado de dias de tensão reprimida. Helena se entregou completamente, suas mãos se entrelaçando nos cabelos dele. Eles só se separaram quando ouviram passos no corredor. Arthur se afastou rapidamente, alisando a gravata, enquanto Helena tentava compor a aparência. Amanhã, disse ele baixinho, meu apartamento, nós precisamos resolver isso. Helena assentiu, seu coração disparado. Nenhum dos dois notou a figura que havia observado através da fresta da porta entreaberta. Marcos Castanheira, o rival empresarial de Arthur, que havia conseguido acesso ao prédio através de contatos internos. O mesmo homem que havia orquestrado a traição de Isabela anos atrás. Marcos sorriu maliciosamente, guardando o celular no bolso depois de filmar alguns segundos da cena íntima. Interessante, murmurou para si mesmo. Muito interessante. Arthur Valmont havia finalmente dado a ele a arma perfeita para destruí-lo. E desta vez, a arma tinha um nome: Helena Dias. Na manhã de sábado, enquanto Arthur aguardava Helena em seu apartamento, preparado para finalmente admitir que estava apaixonado por ela, Marcos Castanheira já havia começado a mover suas peças no tabuleiro. Um envelope havia sido entregue na portaria do prédio onde Helena morava. Dentro, fotos dos dois se beijando, junto com uma nota simples. Sua pequena secretária está brincando com fogo. Seria uma pena se essas imagens chegassem à imprensa ou aos investidores da Valmont Tech. Você tem 48 horas para me procurar. MC, o jogo havia começado e nenhum dos dois tinha ideia de que sua felicidade recém-descoberta estava prestes a se tornar uma arma contra eles mesmos. Helena chegou ao apartamento de Arthur naquele sábado à tarde com o coração aos pulos, mas também carregando o peso do envelope que havia encontrado em sua portaria pela manhã. Ela havia passado horas olhando para as fotos, sentindo náusea crescer em seu estômago. As imagens mostravam claramente ela e Arthur em um beijo apaixonado, tiradas através da fresta da porta de seu escritório. Arthur a recebeu com um sorriso que ela raramente via, genuíno, caloroso, vulnerável. Ele havia preparado um jantar simples, acendido algumas velas, transformado seu apartamento minimalista em algo acolhedor. Você veio, disse ele, como se duvidasse que ela apareceria. Preciso te mostrar algo, disse Helena, sem conseguir retribuir o sorriso. Arthur percebeu imediatamente que algo estava errado. O rosto dela estava pálido, suas mãos tremiam ligeiramente. O que aconteceu? Helena retirou o envelope da bolsa e entregou a ele sem dizer uma palavra. Arthur abriu e sua expressão mudou completamente conforme folheava as fotos. Seu maxilar se contraiu, seus olhos se endureceram. Onde você conseguiu isso? Alguém deixou na minha portaria esta manhã, disse Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Arthur, o que isso significa? Ele estudou as fotos mais uma vez, sua mente trabalhando furiosamente. Marcos Castanheira, disse finalmente, cuspindo o nome como se fosse veneno. Só pode ser ele. O mesmo homem que orquestrou a traição da Isabela. Sim, Arthur se levantou bruscamente, passando a mão pelos cabelos. Ele deve ter pessoas dentro da empresa. Alguém o alertou sobre nós. Nós? Helena sentiu o coração disparar. Arthur, não há um nós. Foi apenas um beijo, foi apenas... Ele se virou para ela com uma intensidade que a fez recuar. Foi apenas um beijo? Helena, você realmente acredita nisso? Antes que ela pudesse responder, o telefone de Arthur tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É ele! Arthur atendeu, colocando no viva voz. Arthur, meu velho amigo!
A voz de Marcos era oleosa, satisfeita. Espero que esteja aproveitando sua noite romântica. O que você quer, Castanheira? Direto ao ponto. Sempre admirei isso em você. Quero 50% das ações da Valmont Tech e quero sua renúncia pública da presidência. Arthur riu amargamente. Você enlouqueceu. Talvez, mas não tanto quanto você, ao se apaixonar por uma secretariazinha inocente. A pausa foi calculada, cruel. Oh, sim, Arthur. Eu sei exatamente quem é Helena Dias. 25 anos, órfã, sustenta uma avó doente e um irmão na faculdade. Vida financeira apertada. Seria uma pena se algo acontecesse com o emprego dela ou com a bolsa de estudos do irmão. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Você tem 48 horas, continuou Marcos. Ou as fotos vão para todos os jornais do país, junto com uma história muito interessante sobre assédio sexual no local de trabalho. Imagine os titulares. Bilionário abusa de secretária vulnerável. Seus investidores vão adorar. E claro, Helena Dias se tornará a mulher mais famosa do Brasil pelos motivos errados. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio devastador no apartamento. Helena estava de pé no meio da sala, abraçando o próprio corpo como se tentasse se segurar inteira. Meu Deus, sussurrou. O que eu fiz? O que nós fizemos? Arthur tentou se aproximar dela, mas Helena recuou. Helena, escute. Vamos encontrar uma saída. Seus advogados. Ela o cortou, sua voz subindo uma oitava. Arthur, você ouviu o que ele disse? Ele vai acabar com minha vida, com a vida do meu irmão. E tudo por quê? Por alguns beijos estúpidos. Não foram apenas beijos, e você sabe disso, disse Arthur, sua própria frustração transparecendo. Helena, eu... Não! Ela gritou, cobrindo os ouvidos. Não torne isso pior do que já é. Pior? Helena, eu me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar como uma condenação. Helena o encarou com olhos cheios de lágrimas e algo que parecia muito com o horror. Você se apaixonou por mim, repetiu ela lentamente. O bilionário poderoso se apaixonou pela secretária pobre e patética. Que história romântica! Sua voz estava carregada de amargura. Exceto que eu não sou uma personagem de novela, Arthur. Eu sou uma pessoa real, com uma família real que depende de mim. E sua paixão acabou de destruir tudo. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você não pode estar falando sério. Meu irmão pode perder a bolsa de estudos. Minha avó pode perder o tratamento médico. Eu posso perder meu emprego e nunca conseguir outro. Tudo porque você decidiu que me queria. Isso não é justo, Helena. Você também me queria. Você retribuiu cada beijo, cada toque. E isso foi o meu erro. Ela explodiu. Eu deveria ter aprendido a lição com Rafael. Homens como vocês sempre conseguem o que querem, custe o que custar. Mas quem paga o preço nunca são vocês. São pessoas como eu. A comparação com Rafael foi como uma bofetada. Arthur recuou, ferido. Você realmente acredita que eu sou como ele? Que eu planejei isso? Helena o olhou por um longo momento e ele viu o momento exato em que ela fechou o coração para ele. Não sei mais em que acreditar. Só sei que preciso proteger minha família. E como pretende fazer isso? Da única forma que posso. Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Vou procurar Marcos Castanheira amanhã. Vou contar a ele que você me assediou, que eu nunca retribuí seus avanços, que era tudo unilateral. Vou confirmar a versão dele. Arthur a encarou incrédulo. Helena, você não pode... Posso e vou. É a única forma de proteger minha família e ainda manter alguma dignidade. Se ele conseguir o que quer de você através da minha cooperação, talvez ele deixe minha família em paz. E você realmente acredita que ele vai cumprir a palavra? Preciso tentar. Helena se dirigiu para a porta, mas parou e se virou. Arthur, por favor, não tente me contatar, não tente mudar minha decisão. Você já causou dano suficiente.
Helena, espere. Ele correu atrás dela, segurando seu braço. Eu posso proteger você, eu posso... Como? Ela se virou para ele, lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. Como você vai me proteger, Arthur? Casando comigo, tornando oficial nossa diferença de classe para que o mundo inteiro possa ver como eu não pertenço ao seu universo? Ou vai me manter como amante secreta pelo resto da vida? Arthur ficou sem palavras, porque no fundo não tinha uma resposta real para oferecer. É exatamente isso, disse Helena, lendo o silêncio dele. Você nem mesmo pensou nisso, pensou? Para você, isso era apenas uma aventura interessante. A secretária invisível que finalmente despertou sua atenção. Mas você nunca considerou o que significaria realmente estar comigo. Isso não é verdade. Então me diga, Arthur, como seria? Você me levaria aos seus eventos sociais, me apresentaria aos seus amigos bilionários, ou eu continuaria sendo seu segredinho sujo? Arthur tentou falar, mas as palavras não saíam. Helena assentiu como se sua hesitação confirmasse seus piores medos. Adeus, Arthur. Ela saiu do apartamento, deixando Arthur sozinho no meio de sua sala perfeitamente arrumada, com o jantar romântico esfriando sobre a mesa e as velas ainda ardendo como uma zombaria de seus planos destroçados. Na manhã seguinte, Helena estava no escritório de Marcos Castanheira, sentada em uma cadeira de couro que parecia engoli-la, enquanto confirmava cada detalhe da versão que ele havia criado. Ela assinou documentos, gravou depoimentos, vendeu sua alma para proteger sua família. Do outro lado da cidade, Arthur recebia a ligação de seu advogado informando que Helena Dias havia procurado Marcos Castanheira voluntariamente e estava cooperando integralmente com ele. As ações da Valmont Tech começaram a despencar quando as primeiras notícias vazaram. Pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Valmont havia encontrado algo mais importante que dinheiro ou poder, e havia perdido nas circunstâncias mais devastadoras possíveis, traído não pelos inimigos, mas pelos próprios medos e limitações que não conseguira superar a tempo. Uma semana havia se passado desde que Helena assinou os documentos no escritório de Marcos Castanheira, e ela se sentia como uma alma penada vagando por sua própria vida. Havia voltado ao trabalho na Valmont Tech. Castanheira insistira que ela mantivesse as aparências até que o processo legal seguisse seu curso. Mas o ambiente estava insuportável. Arthur não aparecera no escritório desde segunda-feira. Segundo os rumores, ele estava trancado em reuniões com advogados e investidores, tentando salvar o que restava de sua reputação. Helena fingia não se importar com sua ausência, mas seus olhos procuravam por ele compulsivamente. Os colegas de trabalho haviam se dividido em dois grupos: aqueles que a tratavam como uma vítima corajosa que finalmente denunciara o chefe abusivo, e aqueles que a viam como uma oportunista que havia destruído um homem por dinheiro. Nenhuma das versões refletia a verdade, e Helena se sentia sufocada pelo peso da mentira. Na quinta-feira à noite, enquanto organizava os pertences pessoais de sua mesa, sabia que seria demitida assim que o escândalo estourasse publicamente. Helena encontrou algo que a fez parar. Entre os papéis havia um envelope branco sem remetente, diferente do que havia recebido de Castanheira. Dentro, uma única folha com uma mensagem datilografada. Se você realmente se importa com a verdade, encontre-me no Café Central, Rua Augusta, amanhã às 18 horas. Vou ao banheiro às 18h15. Entre no terceiro box. Alguém que conhece os verdadeiros motivos de MC. Helena releu a mensagem várias vezes, seu coração disparando. Poderia ser uma armadilha, mas algo na formulação da nota a intrigava. Quem mais conhecia os verdadeiros motivos de Marcos? Na sexta-feira, Helena chegou ao Café Central com 15 minutos de atraso, nervosa e olhando constantemente por cima do ombro. O local estava movimentado, cheio de estudantes universitários e pessoas saindo do trabalho.
Às 18h30, ela se dirigiu ao banheiro feminino e entrou no terceiro box conforme instruído. Havia um envelope colado atrás do vaso sanitário. Com as mãos tremendo, Helena o retirou e abriu. Dentro, várias fotos e documentos que fizeram seu sangue gelar. As primeiras fotos mostravam Marcos Castanheira em um restaurante elegante, conversando intimamente com uma mulher loira e sofisticada que Helena reconheceu imediatamente das revistas de fofoca. Isabela Mendonça, a ex-noiva de Arthur. As fotos eram datadas de 6 meses atrás. Havia também extratos bancários mostrando transferências regulares da conta de Castanheira para a de Isabela, todas nos últimos 8 meses. E mais chocante ainda, contratos de uma empresa de investigação particular contratada para monitorar atividades de Arthur Valmont e identificar potenciais vulnerabilidades pessoais ou profissionais. O documento final era uma transcrição de conversa telefônica entre Castanheira e Isabela. Marcos, ele ainda está sozinho depois de 3 anos. Precisa encontrar alguém. Isabela, Arthur aprendeu a não confiar em mulheres do nosso meio. Ele é esperto demais. Marcos, então precisa ser alguém diferente, alguém que ele não suspeite, alguém inocente. Isabela, uma funcionária certa, Marcos, alguém com problemas financeiros, família vulnerável, alguém que possamos manipular quando necessário. Isabela, e como vamos fazer ele se interessar por uma secretária qualquer? Marcos, deixe isso comigo. Um pequeno acidente, uma situação de proximidade forçada. Arthur tem um complexo de herói escondido. Se criarmos a situação certa... Helena sentiu náusea subir pela garganta. A tempestade, o sistema de segurança que falhou. Ela e Arthur presos juntos na cobertura. Nada daquilo havia sido acidente. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou os papéis. Eles haviam planejado tudo. Haviam manipulado não apenas ela, mas também Arthur. Haviam transformado seus sentimentos genuínos em uma arma contra ambos. Saindo do banheiro em estado de choque, Helena quase não notou a figura que a observava discretamente de uma mesa no canto do café. Era uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, que acenou discretamente quando Helena a olhou. Helena se aproximou, ainda segurando o envelope. Você é quem me enviou isso? A mulher assentiu, gesticulando para que Helena se sentasse. Meu nome é Patrícia Silveira. Eu era assistente pessoal de Marcos Castanheira até 2 meses atrás. Por que me mostrou isso? Patrícia suspirou pesadamente. Porque eu vi o que ele fez com Arthur 3 anos atrás. Vi como destruiu um homem bom usando uma mulher que fingia amá-lo. E agora ele está fazendo a mesma coisa novamente. Só que desta vez está usando você também como peça do jogo. Mas eu cooperei com ele voluntariamente. Eu menti sobre Arthur. Porque ele a chantageara através de sua família. Disse Patrícia gentilmente. Marcos pesquisou sua vida inteira, Helena. Ele sabia exatamente quais botões apertar para fazê-la cooperar. Assim como soube exatamente como criar a situação para que você e Arthur se aproximassem. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Então, nossos sentimentos, tudo foi uma mentira? Não, disse Patrícia firmemente. Os sentimentos de vocês são reais. Marcos apenas criou a oportunidade. Ele não podia controlar como vocês se sentiriam, apenas garantir que se conhecessem nas circunstâncias certas. Por que está me contando isso? Por que está me ajudando? Patrícia olhou pela janela do café, sua expressão melancólica. Porque 3 anos atrás, quando descobri o que Marcos havia feito com Isabela, eu não fiz nada. Fiquei calada por medo de perder meu emprego. Arthur Valmont foi destruído por uma conspiração e eu podia ter impedido, mas escolhi minha segurança financeira. Ela se virou para Helena com determinação. Não vou ficar calada novamente, mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda para quê? Para expor Marcos publicamente. Estes documentos provam a conspiração.
Mas eu preciso de alguém que esteja do lado de dentro, alguém em quem Arthur confie, para garantir que a verdade chegue até ele e até a imprensa certa. Helena balançou a cabeça desesperadamente. Arthur não confia em mim, eu o traí, Você foi manipulada, corrigiu Patrícia. E se Arthur realmente a ama como eu suspeito, ele vai entender isso quando souber da verdade completa. E se ele não entender, e se for tarde demais? Patrícia se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Helena, em 48 horas, Marcos vai anunciar publicamente o acordo entre vocês. Arthur será forçado a renunciar e transferir 50% da empresa. Depois disso, mesmo que a verdade seja revelada, pode ser tarde demais para reverter os danos legais. O que você quer que eu faça? Marcos está dando uma festa amanhã à noite em sua casa. Uma comemoração antecipada, digamos assim. Isabela estará lá. Ela quer ver Arthur ser destruído pessoalmente. Todos os investidores importantes, a imprensa especializada, será o palco perfeito para expor a verdade. Helena sentiu o sangue gelar. Você quer que eu vá à festa? Quero que você vá como minha convidada. Eu ainda tenho contatos. Posso conseguir entrada para você. Com estes documentos e uma gravação da confissão deles. Patrícia pausou. Helena, esta é nossa única chance de salvar Arthur e limpar seu nome, mas também é sua única chance de se livrar verdadeiramente de Marcos. Você acha que ele vai deixar você em paz depois que conseguir o que quer? Ele vai sempre ter essas fotos como chantagem. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Estava sendo pedido para entrar voluntariamente na toca do lobo, para enfrentar o homem que havia manipulado sua vida inteira. Mas quando pensou em Arthur, na forma como ele a havia protegido durante a tempestade, na sinceridade de seus sentimentos, na dor em seus olhos quando ela o deixou, soube que não tinha escolha. O que preciso fazer? Patrícia sorriu pela primeira vez, desde que a conversa começara. Precisa ser corajosa e precisa confiar que Arthur Valmont é o homem que você acredita que ele seja. Helena assentiu, guardando os documentos na bolsa. Pela primeira vez em uma semana, sentia algo além de desespero e culpa. Sentia determinação. Marcos Castanheira havia brincado com as vidas deles como se fossem peças em um tabuleiro. Mas o jogo ainda não havia terminado. E Helena estava prestes a virar a mesa. A festa de Marcos Castanheira estava em seu auge quando Helena chegou à mansão em Alphaville, acompanhada de Patrícia. O local fervilhava com a elite empresarial de São Paulo, investidores, jornalistas especializados e personalidades do mundo corporativo. Helena se sentia completamente deslocada em seu vestido simples emprestado, mas Patrícia a tranquilizou com um aperto de mão. Lembre-se, você tem todo o direito de estar aqui, sussurrou Patrícia. Você é a vítima nesta história. Helena carregava uma pequena bolsa onde havia escondido um gravador digital e cópias dos documentos que Patrícia havia lhe mostrado. O plano era simples em teoria, mas aterrorizante na prática. Conseguir que Marcos ou Isabela confessassem a conspiração gravemente e depois expor tudo publicamente na mesma festa. Marcos as recebeu com um sorriso predatório quando chegaram ao salão principal. Patrícia, que surpresa agradável! E trouxe nossa pequena heroína, disse ele, beijando a mão de Helena com teatralidade exagerada. Helena, espero que esteja aproveitando sua nova fama. Muito gentil da sua parte me convidar, respondeu Helena, forçando um sorriso. Suas mãos suavam, mas ela tentava manter a compostura. Mas claro, você é a estrela do momento. A corajosa secretária que enfrentou o poderoso Arthur Valmont. Marcos baixou a voz conspiratoriamente. Entre nós, espero que esteja satisfeita. Muito lucrativa para ambas as partes. Parceria. Helena sentiu náusea, mas assentiu. Muito satisfeita. Marcos sorriu satisfeito e se afastou para cumprimentar outros convidados. Patrícia se aproximou de Helena.
Ele está confiante demais. Isso é bom para nós. Isabela deve estar na varanda dos fundos. Sempre gostou de fazer poses dramáticas. Vou até lá provocá-la. Fazer com que se sinta à vontade para se gabar. Você fica aqui e tenta uma abordagem similar com Marcos. Helena assentiu nervosamente, ativando discretamente o gravador em sua bolsa. Cerca de 30 minutos depois, quando a festa estava mais animada e o champanhe havia fluído generosamente, Helena se aproximou de Marcos novamente. Ele estava conversando com um grupo de investidores próximo ao bar. Marcos, disse ela baixinho, posso falar com você um momento? Em particular, ele pareceu intrigado, mas acenou para os outros homens e a seguiu até um canto mais reservado do salão. Estou preocupada, disse Helena, fingindo nervosismo. E se alguém descobrir a verdade? E se Arthur suspeitar que foi tudo planejado? Marcos riu alto demais, o champanhe claramente fazendo efeito. Helena, minha querida, Arthur Valmont é muitas coisas, mas não é estúpido. Se ele suspeitasse que a tempestade foi orquestrada, que o sistema de segurança foi sabotado por meus contatos dentro da empresa, você acha que ele não teria investigado? Helena sentiu o coração disparar. Ele estava confessando tudo sem perceber. Mas e se ele descobrir sobre você e Isabela? Os pagamentos, os planos? Como ele descobriria? Marcos se inclinou para mais perto, sua voz baixa e confiante. Isabela é uma atriz nata. Ela fingiu amar aquele idiota por 2 anos, coletando cada informação íntima que eu precisava. E agora está fingindo ser uma mulher ferida e traída, enquanto coleta seus pagamentos por um trabalho bem executado. Helena mal conseguia respirar, mas forçou-se a continuar. E o que acontece comigo agora, depois que tudo for oficializado? Você, Marcos sorriu friamente. Você continua sendo a vítima corajosa. Pode até escrever um livro, fazer palestras sobre assédio no ambiente de trabalho. Será uma celebridade menor, mas respeitável. E se eu decidir contar a verdade? O sorriso de Marcos desapareceu e Helena viu a crueldade fria em seus olhos. Helena, você realmente acha que chegamos até aqui sem considerar essa possibilidade? Temos gravações suas confirmando cada detalhe da nossa versão. Temos documentos assinados. Se você tentar voltar atrás, não só vai parecer uma mentirosa oportunista, como eu garantirei pessoalmente que sua avó perca o convênio médico e seu irmão seja expulso da faculdade por fraude acadêmica. Não é difícil plantar evidências. Naquele momento, Helena compreendeu completamente a extensão da maldade de Marcos. Ele não havia apenas manipulado seus sentimentos. Havia criado uma prisão da qual ela jamais poderia escapar. Agora, se me der licença, disse Marcos, tenho convidados importantes para entreter. E em 48 horas, vou ser dono de 50% da maior empresa de tecnologia do país. Ele se afastou, deixando Helena tremendo de raiva e determinação renovada. Foi nesse momento que ela o viu. Arthur Valmont estava parado na entrada do salão, devastadoramente elegante em seu smoking preto, mas com uma expressão sombria que fez o salão inteiro silenciar gradualmente. Todos os olhares se voltaram para ele. Alguns chocados, outros curiosos, muitos claramente desconfortáveis. Marcos parou no meio do salão, seu sorriso confiante vacilando ligeiramente. Arthur, disse ele alto para que todos ouvissem. Que surpresa! Não sabia que ainda tinha coragem de aparecer em público. Arthur caminhou lentamente pelo salão e Helena notou que ele carregava uma pasta de couro. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento e ela viu algo que a tranquilizou. Não havia acusação em seu olhar, apenas uma determinação fria. Vim buscar o que é meu, disse Arthur, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Temo que seja tarde demais para isso, respondeu Marcos, recuperando a compostura. Os documentos foram assinados, as evidências são claras. Você abusou de sua posição, Arthur. Assediou uma funcionária vulnerável. Evidências, repetiu Arthur lentamente. Falando em evidências,
Ele abriu a pasta e retirou uma pilha de documentos e fotografias. Helena reconheceu imediatamente. Eram os mesmos materiais que Patrícia havia lhe mostrado, mas Arthur tinha ainda mais. Patrícia Silveira foi muito útil, disse Arthur, olhando diretamente para Marcos. Gravações de conversas telefônicas entre você e Isabela, documentos da empresa de sabotagem que você contratou para interferir no sistema de segurança do meu prédio, extratos bancários mostrando os pagamentos regulares à sua, digamos, atriz contratada. O rosto de Marcos empalideceu visivelmente. E o mais interessante, continuou Arthur, sua voz ganhando força, gravações de sua conversa com Helena há poucos minutos, onde você confessa ter orquestrado tudo. Helena sentiu alívio inundá-la ao perceber que Arthur havia descoberto a verdade. De alguma forma, ele sabia sobre o plano deles. Você não tem nada, disse Marcos, mas sua voz tremeu ligeiramente. Arthur se virou para os convidados reunidos, sua presença comandando a atenção total. Senhoras e senhores, vocês foram convidados para uma festa de celebração. Marcos Castanheira estava comemorando o que ele acreditava ser minha queda final. Mas, na verdade, vocês estão testemunhando a exposição de uma das conspirações mais elaboradas e cruéis que já vi no mundo corporativo. Ele começou a distribuir cópias dos documentos para os jornalistas presentes. 3 anos atrás, este homem destruiu minha vida pessoal, usando uma mulher que ele havia plantado para me espionar e me trair. Isabela Mendonça não foi uma noiva que me abandonou por ganância. Ela foi uma espiã contratada desde o início. Murmúrios chocados percorreram o salão. Isabela, que havia aparecido da varanda atraída pelo tumulto, estava pálida como papel. E agora, continuou Arthur, ele repetiu o mesmo esquema, só que desta vez decidiu usar uma vítima inocente como arma contra mim. Arthur se virou para Helena e, pela primeira vez desde que entrara no salão, seu olhar se suavizou. Helena Dias não é uma oportunista ou uma chantagista. Ela é uma jovem honesta e trabalhadora que foi manipulada por um homem sem escrúpulos que sabia exatamente como usar sua dedicação à família contra ela. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Marcos Castanheira orquestrou nossa aproximação. Sabotou o sistema de segurança para nos forçar a ficar presos juntos. Investigou a vida de Helena para conhecer suas vulnerabilidades. E quando os sentimentos genuínos que desenvolvemos um pelo outro se tornaram evidentes, ele os transformou em uma arma de chantagem. Arthur se aproximou de Helena, parando diretamente na frente dela. Helena, você achou que estava me protegendo quando cooperou com ele, mas você estava apenas se tornando mais uma vítima de um homem que vê pessoas como peças de xadrez. Arthur, Helena começou, mas ele ergueu a mão gentilmente. Você não precisa se explicar. Eu entendo por que fez o que fez. Entendo que você estava protegendo as pessoas que ama. E é exatamente por isso que eu me apaixonei por você. O salão estava completamente silencioso agora. Todos os convidados hipnotizados pelo drama se desenrolando diante deles. Marcos, disse Arthur, virando-se para seu inimigo. Você cometeu um erro crucial. Você pensou que poderia usar o amor como uma arma, mas amor verdadeiro não pode ser manipulado. Ele só pode ser escolhido. Marcos tentou uma última cartada. Você não pode provar nada disso. São apenas gravações, documentos oficiais, testemunhas. Arthur o cortou. Patrícia Silveira já prestou depoimento completo. A empresa de sabotagem já confessou mediante imunidade. E Helena tem gravado cada palavra que você disse esta noite. Helena retirou o gravador de sua bolsa, erguendo-o para que todos vissem. A expressão de Marcos mudou de arrogância para desespero em questão de segundos. Cavalheiros da imprensa, disse Arthur para os jornalistas presentes, vocês têm uma história e tanto para contar amanhã.
Os próximos minutos foram um caos controlado. Jornalistas faziam perguntas, fotógrafos tiravam fotos, Marcos e Isabela tentavam se esconder da multidão. Patrícia apareceu ao lado de Helena, sorrindo com satisfação. No meio de toda a confusão, Arthur se aproximou de Helena novamente. "Você foi incrivelmente corajosa", disse ele baixinho. "Eu quase destruí tudo", respondeu ela, lágrimas finalmente escorrendo livremente. "Não", disse Arthur firmemente. "Você salvou tudo." "Helena, quando Patrícia me procurou com as evidências, quando soube toda a verdade sobre o que Marcos havia feito conosco, eu percebi algo importante. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Nossos sentimentos não foram manipulados. A situação que nos aproximou pode ter sido orquestrada, mas o que sentimos um pelo outro é real, é nosso. E ninguém pode tirar isso de nós." Helena olhou nos olhos dele, vendo sinceridade absoluta. "Arthur, eu nunca pertenci ao seu mundo. Eu ainda não pertenço. Então vamos criar nosso próprio mundo", disse ele simplesmente. "Um mundo onde não importa de onde viemos, mas para onde queremos ir juntos." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do caos da festa, retirando uma pequena caixa do bolso. "Helena Dias, você quer se casar comigo? Não porque alguém nos manipulou para ficarmos juntos, mas porque escolhemos estar juntos apesar de tudo?" Helena olhou ao redor, para os jornalistas documentando cada segundo, para os convidados chocados observando, para Patrícia sorrindo através de lágrimas de alegria. E então olhou para Arthur, o homem que havia enfrentado toda a elite de São Paulo para limpar o nome dela, que havia arriscado tudo para provar sua inocência. "Sim", sussurrou ela, e então mais alto para que todos ouvissem, "Sim, eu aceito." O salão explodiu em murmúrios e flashes de câmera. Arthur deslizou o anel em seu dedo e se levantou, tomando-a em seus braços. "Para deixar bem claro para todos", disse ele alto, ainda segurando Helena, "eu não estou me casando com uma secretária vulnerável que precisa ser salva. Estou me casando com a mulher mais corajosa e íntegra que já conheci, que arriscou tudo para proteger sua família e depois arriscou tudo novamente para fazer a coisa certa." Helena sorriu, através das lágrimas, sentindo pela primeira vez em semanas que podia respirar livremente. 6 meses depois, a história de Arthur e Helena havia se tornado lenda no mundo corporativo brasileiro. Marcos Castanheira estava enfrentando múltiplos processos por conspiração e chantagem. Isabela havia desaparecido discretamente para o exterior. Patrícia havia se tornado diretora de recursos humanos da Valmont Tech. E no altar de uma pequena igreja em São Paulo, cercados pela avó de Helena, com saúde renovada graças ao melhor tratamento médico disponível, por Lucas, agora formado em engenharia e trabalhando na Valmont Tech, e por um grupo seleto de amigos verdadeiros, Arthur e Helena trocaram votos que ninguém havia escrito para eles. "Prometo amar você, não porque fomos forçados pelas circunstâncias a nos conhecer", disse Arthur, "mas porque escolhemos todos os dias estar juntos. Prometo confiar em você, não porque você me salvou", respondeu Helena, "mas porque você me mostrou que o amor verdadeiro vale qualquer risco." E quando se beijaram, selando uma união que havia começado numa tempestade e sobrevivido a todas as tempestades que vieram depois, todos os presentes sabiam que estavam testemunhando algo raro, um amor que havia sido testado pelo fogo e emergido ainda mais forte. O milionário mais rico de São Paulo havia encontrado sua verdadeira riqueza. E a secretária invisível havia descoberto que sempre fora vista, pelos olhos certos, no momento certo, para o amor da sua vida.